Oi, pessoal. Saiu ontem a notícia da liberação do FGTS e do PIS/PASEP. O governo espera, com essa liberação, jogar 62 bi na economia brasileira. Isso é muito importante porque a economia, a gente pode ver ela do lado da produção e do lado do consumo. Normalmente, quando o produto interno bruto, tudo que o país produz, é calculado, a gente vê muito o cálculo do lado da produção. Mas o consumo é tão importante quanto, ou é o que permite a produção evoluir. E o consumo tem três fontes: o governo, as empresas e as famílias. No Brasil, as famílias são a grande parte do consumo, quase 70% do que é comprado no Brasil é comprado pelas famílias. Até porque o governo está sem dinheiro para gastar e as empresas têm capacidade ociosa. O que é isso? Elas estão vendendo menos do que elas podem produzir. Então as empresas não vão comprar. Então é muito importante o brasileiro ter dinheiro para poder gastar. E essa mudança no PIS e no FGTS vai colocar 62 bi no bolso do brasileiro, que pode gastar isso comprando e vai ser, sem dúvida nenhuma, um incremento importante para a economia brasileira. As regras foram divulgadas ontem, eu tenho elas anotadas aqui, e o brasileiro vai poder, até março do ano que vem, sacar R$ 500 de cada conta que ele tem. Então, se a pessoa tem mais de uma conta, ele vai conseguir R$ 500 de cada conta. Os saques vão agora ser ou na rescisão ou no aniversário. A pessoa tem que escolher como é que ela vai receber o PIS. Se ela recebe no aniversário, se ela for demitida sem justa causa, ela não tem direito mais a sacar o FGTS. A partir do ano que vem, acima de 20 mil, se você tem um saldo acima de 20 mil, você vai poder sacar 10% e existe uma escadinha e abaixo de R$ 500 você pode sacar até 50%. A multa de 40% quando o trabalhador for demitido fica mantida e ele recebe na rescisão. E além disso, gente, esse dinheiro pode ser usado para dar garantia em empréstimo. Então, dessa forma, o governo está ajudando aí as pessoas a tomar um empréstimo mais barato, porque vai ser um empréstimo com garantia. Outras notícias importantes. No campo político, a gente tem aí no Senado a oposição indicando que No Senado, a gente tem a indicação de uma parte da oposição que vai votar a favor da reforma da Previdência. Isso é uma notícia muito boa. Outra notícia política interessante que saiu e pode ter passado desapercebida por várias pessoas é que o governo enviou 50 medidas para o Congresso e só 14 foram aprovadas. Isso mostra como a relação de Bolsonaro é difícil com o Congresso. No Brasil, gente, sem o Congresso apoiando, o governo não governa. Isso é muito importante. E a gente vê a fragilidade da relação de Bolsonaro com o Congresso. Ou seja, 50 medidas enviadas, só 14 foram aprovadas. Isso é um indicador importante. Outra notícia que saiu é que a CPMF pode voltar. A CPMF é aquele imposto do cheque. Isso é muito ruim. É um imposto fácil para o governo de cobrar e de receber, mas é um imposto que aumenta os custos do Brasil, que já são muito altos. Então vamos acompanhar, tomara que não volte, mas tudo indica que a CPMF vai voltar. Economia um pouco mais forte, saíram alguns dados econômicos, economia um pouco mais forte, que é bom, juntando a economia mais forte e a liberação dos saques do FGTS, mais dinheiro no bolso do brasileiro, isso pode efetivamente dar um impulso. E a gente precisa desse arranque para a economia andar. Notícia boa
isso pode dar mais ânimo nos preços das ações, porque as empresas vão vender mais e vão ter mais lucro. Inflação sob controle. Aí a gente não tem nenhuma novidade importante. No campo internacional, a gente tem uma melhora da relação Estados Unidos e China e uma piora na relação do Irã. Inclusive, tem 2 navios iranianos aqui no Brasil que não saíram, não zarparam, porque a Petrobras não pôde abastecer com medo de retaliação dos Estados Unidos. Como eu já falei em outros vídeos, gente, os Estados Unidos usa muito o poder econômico dele para pressionar as empresas a não fazerem negócios com aqueles países que os Estados Unidos estão brigando. Boris Johnson assumiu no Reino Unido e promete sair da União Europeia em 31 de outubro, no Dia das Bruxas, e diz que vai sair com ou sem acordo. A coisa lá está começando a ficar feia e isso pode impactar a zona do euro, o crescimento e principalmente a Inglaterra. Seria muito ruim para a Inglaterra sair sem um bom acordo, porque ela vai perder competitividade. Nesse cenário, gente, Bolsa continua otimista, vai andar de lado aí até a gente ter novas notícias políticas, mas no longo prazo, o aquecimento da economia é uma ótima notícia para a Bolsa. Taxa de juros deve cair nos Estados Unidos e deve cair aqui no Brasil. A gente já vê algumas pessoas falando em corte de 0,5% na próxima reunião do Copom, que vai acontecer daqui a pouco, semana que vem. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Eu acho que enquanto a reforma da Previdência não caminhar mais, eu acho pouco provável um corte de 0,5%. Se vier um corte, pode ser de 0,25%, mas a gente tem visto o governo fazendo pressão para cortar a taxa de juros, para poder ter um pouco mais de capital político para aprovar a reforma da Previdência. Nesses termos, o mercado muito parado, a gente não vê grandes oportunidades de investimento na renda fixa e a Bolsa continua sendo aí uma interessante opção para aqueles que gostam de mais risco. Qualquer revertério aí no cenário político, a Bolsa desaba. Então é bom ficar atento. É isso aí, gente. Já sabe, né? Gostou? Comenta, compartilha, curte. Tem dúvida? Faz pergunta para a gente trazer o conteúdo para você. Obrigado.